São Mateus, de pecador a apóstolo, a história que revela o poder da misericórdia de Deus. Há momentos na vida em que o coração humano parece suspenso entre o peso do mundo e o sopro silencioso de Deus. Momentos em que a alma, mesmo cercada por riquezas ou ocupações, sente um vazio que nada terreno consegue preencher. É nesse espaço invisível, onde a consciência encontra a eternidade, que começam as grandes histórias de conversão. A história de São Mateus nasce exatamente nesse ponto de encontro entre a fragilidade humana e a infinita misericórdia divina. Na quietude de uma estrada poeirenta, sob o sol intenso da antiga Palestina, um homem estava sentado. Seu nome era Levi. Um coletor de impostos, alguém visto com desconfiança, muitas vezes rejeitado por seu próprio povo. Ele não era um estrangeiro, mas também não era plenamente aceito entre os seus. Trabalhava para o império que dominava sua terra, recolhendo tributos para o Império Romano, o que o colocava numa posição delicada, quase isolada. Aos olhos dos judeus de sua época, os publicanos eram considerados pecadores públicos, associados à injustiça e à exploração. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não escolhe como os homens escolhem. Ele vê além das aparências, além das falhas, além das histórias já escritas. Ele enxerga o coração. Antes desse encontro transformador, é preciso compreender o tempo em que Mateus viveu. A região da Judéia, Galiléia e Samaria estava sob domínio romano. O povo judeu carregava uma expectativa ardente, aguardava a chegada do Messias prometido, aquele que traria libertação, justiça e restauração. Havia tensão política, opressão econômica e uma profunda sede espiritual. Os líderes religiosos mantinham rigorosas tradições, enquanto o povo comum buscava consolo e esperança. Nesse cenário, surgia a figura de Jesus Cristo, um homem que falava com autoridade, mas também com ternura. Seus ensinamentos não eram apenas palavras, eram vida, eram transformação. Ele se aproximava dos marginalizados, tocava os doentes, perdoava os pecadores. E foi justamente nesse movimento de amor que os caminhos de Jesus e Levi se cruzaram. Pouco se sabe com precisão sobre a infância de Mateus. As Escrituras não detalham seus primeiros anos, mas a tradição cristã nos permite refletir sobre o contexto em que ele cresceu. Provavelmente nasceu em uma família judaica, recebeu ensinamentos da lei e conhecia profundamente as Escrituras. Sua habilidade com números e registros indica uma formação cuidadosa, talvez até privilegiada. No entanto, em algum momento de sua vida, tomou uma decisão que o afastou do convívio pleno com seu povo, tornou-se coletor de impostos. Essa escolha não era apenas profissional, era também moral e social. Muitos publicanos enriqueciam cobrando além do devido, aproveitando-se da autoridade romana. Mesmo que Mateus não tivesse essa prática, o simples fato de exercer essa função já o colocava sob suspeita. Era um homem que vivia entre dois mundos, o da tradição religiosa de Israel e o da administração romana. Podemos imaginar o peso silencioso dessa condição. Talvez, em noites solitárias, seu coração questionasse os caminhos que havia seguido. Talvez, ao ouvir as leituras nas sinagogas, sentisse uma distância crescente entre sua vida e a vontade de Deus. E ainda assim, continuava ali, sentado à sua banca de impostos, cumprindo sua rotina, enquanto o mundo ao seu redor permanecia inalterado. Até que, um dia, tudo mudou. Jesus passou por aquele lugar. Não foi um encontro planejado pelos homens, mas certamente preparado por Deus desde toda a eternidade. O olhar de Cristo repousou sobre Levi. Não um olhar de julgamento, nem de reprovação, mas um olhar que penetrava a alma, que via além das aparências, que reconhecia o valor escondido naquele homem. E então, com simplicidade divina, Jesus disse: "Segue-me." Não houve discursos longos, nem explicações complexas. Apenas um chamado. Um convite direto ao coração. E Levi levantou-se. Esse gesto, aparentemente simples, carrega uma profundidade espiritual imensa. Ele deixou para trás sua antiga vida, sua fonte de renda, sua posição social, suas seguranças. Abandonou tudo para seguir aquele que havia tocado sua alma de maneira única. Nesse instante, Levi não era mais apenas um coletor de impostos. Ele se tornava Mateus, o discípulo, o escolhido, o amado. A tradição cristã vê nesse momento um exemplo poderoso da graça divina. Deus não espera que o homem seja perfeito para chamá-lo. Ele chama, transforma e conduz. Mateus não precisou provar seu valor antes de ser escolhido. O chamado veio primeiro, e a transformação seguiu. Após esse encontro, Mateus realizou um gesto significativo, ofereceu um grande banquete em sua casa. Convidou outros publicanos e pecadores, pessoas que, como ele, viviam à margem da sociedade religiosa.
Jesus participou desse momento, sentando-se à mesa com aqueles que eram rejeitados. Esse episódio gerou críticas dos fariseus, que questionavam por que Jesus se associava com pecadores. A resposta de Cristo ecoa até hoje como uma verdade eterna: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus compreendeu profundamente essa mensagem. Ele sabia quem era, conhecia suas limitações, suas falhas, seus pecados. E justamente por isso, reconheceu a grandeza da misericórdia que havia recebido. A partir desse momento, sua vida ganhou um novo sentido. Ele não era mais definido por seu passado, mas pela graça que o havia alcançado. Tornou-se testemunha viva do poder transformador do encontro com Cristo. Ao refletirmos sobre a história de São Mateus, somos convidados a olhar para nossa própria vida. Quantas vezes nos sentimos indignos, distantes, presos a escolhas que parecem irreversíveis? Quantas vezes acreditamos que Deus não nos chamaria, que não somos capazes de corresponder ao seu amor? E, no entanto, a história de Mateus nos lembra que o chamado de Deus é sempre possível. Ele nos encontra onde estamos, nas circunstâncias mais inesperadas, e nos convida a algo maior. O início da jornada de São Mateus não foi marcado por perfeição, mas por disponibilidade. Ele não tinha todas as respostas, mas teve coragem de dizer sim. E esse sim ecoaria através dos séculos, transformando não apenas sua vida, mas a vida de incontáveis pessoas que encontrariam, em seu testemunho, um caminho de fé e esperança. Assim começa a história de um homem que deixou tudo para seguir a Cristo. Um homem que, de cobrador de impostos, tornou-se apóstolo. Um homem cuja vida continua a inspirar gerações a acreditar que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ouvir a voz de Deus. A partir do momento em que respondeu ao chamado de Jesus Cristo, a vida de São Mateus assumiu uma profundidade que jamais poderia ter sido imaginada em seus dias de coletor de impostos. Já não era apenas um homem que registrava números e valores passageiros, mas alguém que começava a compreender o valor eterno das palavras, dos gestos e da presença do próprio Deus encarnado. Mateus passou a caminhar ao lado de Cristo, não apenas como observador, mas como discípulo atento, absorvendo cada ensinamento, cada parábola, cada silêncio carregado de significado. Ele testemunhou curas que desafiavam a lógica humana, viu cegos recuperarem a visão, paralíticos se levantarem, corações endurecidos serem transformados pelo perdão. Mais do que isso, ele viu o amor em sua forma mais pura, um amor que não excluía, que não condenava sem antes oferecer redenção. Para alguém que havia vivido à margem da aceitação religiosa, essa experiência era profundamente transformadora. Mateus não apenas seguia Jesus, ele se deixava moldar por ele. Cada palavra de Cristo penetrava sua alma como uma semente lançada em terra fértil. Seu passado, antes marcado por distanciamento, agora se tornava testemunho vivo da misericórdia. Ao lado dos outros apóstolos, Mateus também experimentou desafios. O grupo era formado por homens de diferentes origens, temperamentos e histórias. Havia pescadores simples, como São Pedro, homens impulsivos, homens contemplativos. E ali estava Mateus, o ex-publicano, aprendendo a viver em comunhão, a partilhar, a confiar. Essa convivência não era isenta de dificuldades. Seguir Jesus significava abrir mão de certezas, enfrentar incompreensões e, muitas vezes, caminhar sem saber exatamente o que viria adiante. Mas havia algo que sustentava todos eles, a certeza de que estavam diante da verdade viva. Mateus teve o privilégio de ouvir ensinamentos que atravessariam os séculos. O Sermão da Montanha, com sua proposta radical de amor, humildade e justiça, certamente marcou profundamente sua alma. As palavras sobre amar os inimigos, perdoar sem limites e buscar primeiro o reino de Deus ecoavam de maneira especial em alguém que havia experimentado o julgamento e a rejeição. Com o tempo, aquilo que ele ouvia passou a se transformar em missão. Mateus não era apenas um discípulo que aprendia, ele começava a compreender que também seria enviado. Jesus não chamava para manter os discípulos próximos apenas por conforto, mas para prepará-los para levar a mensagem ao mundo. Um aspecto importante da tradição cristã é o reconhecimento de Mateus como autor de um dos evangelhos. O Evangelho de Mateus carrega características muito particulares, indicando alguém profundamente familiarizado com as escrituras judaicas. Seu texto busca apresentar Jesus como o Messias prometido, aquele que cumpre as profecias antigas. Isso revela algo essencial sobre Mateus: ele não abandonou suas raízes, mas as iluminou à luz de Cristo. Aquilo que antes era apenas tradição, agora se tornava revelação viva. Ele compreendia as promessas e via seu cumprimento diante de seus próprios olhos. Seu evangelho também revela um olhar atento aos detalhes, uma organização cuidadosa dos ensinamentos de Jesus, talvez reflexo de sua antiga profissão.
Mas agora, em vez de registrar impostos, ele registrava palavras de vida eterna. Em vez de lidar com riquezas passageiras, ele transmitia tesouros espirituais que jamais se perderiam. Ao longo de sua convivência com Cristo, Mateus também testemunhou momentos de profunda dor e incompreensão. Viu o Mestre ser rejeitado, questionado, perseguido. Assistiu à crescente tensão entre Jesus e as autoridades religiosas da época. E, mesmo diante dessas dificuldades, permaneceu firme. A fidelidade de Mateus não era fruto de ingenuidade, mas de convicção. Ele havia experimentado algo que não poderia ser negado. Sabia que sua vida havia sido transformada de maneira irreversível. E essa certeza o sustentava. Ao refletir sobre essa fase da vida de São Mateus, somos convidados a considerar o que significa realmente seguir a Cristo. Não se trata apenas de admiração ou emoção momentânea, mas de um compromisso profundo, que transforma a maneira de ver o mundo, de se relacionar com os outros e consigo mesmo. Mateus nos ensina que o discipulado é um caminho de transformação contínua. Ele não se tornou santo de um dia para o outro, mas permitiu que Deus agisse em sua vida, moldando seu coração, purificando suas intenções, fortalecendo sua fé. E, acima de tudo, sua história nos lembra que nenhum passado é obstáculo para Deus. Aquilo que parecia motivo de vergonha tornou-se instrumento de graça. Aquilo que o afastava dos homens foi o ponto de partida para sua aproximação definitiva com Deus. Assim, a jornada de Mateus como discípulo revela não apenas a história de um homem que seguiu Jesus, mas a história de uma alma que encontrou sentido, redenção e missão no encontro com o amor divino. À medida que a missão de Jesus Cristo se aproximava de seu momento mais decisivo, também crescia no coração de São Mateus uma compreensão mais profunda do que significava verdadeiramente seguir o Mestre. Não se tratava apenas de caminhar ao seu lado durante os dias de pregação e milagres, mas de permanecer fiel mesmo diante da dor, da incerteza e do aparente silêncio de Deus. Mateus esteve presente nos momentos mais intensos da vida pública de Cristo. Ele viu multidões serem alimentadas, testemunhou o poder de Deus manifestar-se de maneira concreta e inegável. Mas também viu lágrimas, cansaço e rejeição. O caminho do discipulado começava a revelar seu aspecto mais exigente, a cruz. Quando chegaram os dias da paixão, o coração dos discípulos foi tomado por uma mistura de medo e confusão. Aquele que eles reconheciam como Messias estava sendo perseguido, julgado e condenado. A lógica humana parecia não compreender os desígnios divinos. Como poderia o Salvador ser entregue ao sofrimento? Mateus, como os demais apóstolos, enfrentou esse momento com fragilidade. A tradição cristã reconhece que, diante da prisão de Jesus, muitos discípulos se dispersaram, tomados pelo temor. Esse aspecto humano não diminui sua santidade, mas a torna ainda mais próxima de nós. Ele não era um homem sem medo, mas alguém que, mesmo após falhar, encontrou novamente o caminho da fidelidade. A crucificação de Cristo foi um evento que marcou profundamente todos aqueles que o amavam. O sacrifício na cruz não era apenas um ato de dor, mas a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. Mateus, ao contemplar esse mistério, começava a compreender que o reino anunciado por Jesus não era um reino de poder terreno, mas de entrega, redenção e vida eterna. E então, quando tudo parecia perdido, veio a luz da ressurreição. A vitória de Cristo sobre a morte transformou completamente a vida dos discípulos. O medo deu lugar à coragem, a dúvida foi substituída pela certeza, e a tristeza se converteu em esperança viva. Para Mateus, esse momento foi decisivo. Aquele que ele havia seguido não era apenas um mestre ou profeta, mas o próprio Filho de Deus, vencedor do pecado e da morte. Após a ressurreição, Jesus confiou aos seus discípulos uma missão universal: levar o Evangelho a todas as nações. Esse envio não era simbólico, mas concreto. Eles deveriam sair, anunciar, ensinar e testemunhar com a própria vida aquilo que haviam recebido. Mateus acolheu essa missão com profunda entrega. Segundo a tradição da Igreja, ele iniciou sua pregação entre os judeus, especialmente na região da Palestina. Seu conhecimento das Escrituras e sua experiência pessoal o tornavam particularmente apto a anunciar que Jesus era o cumprimento das promessas antigas. Com o tempo, sua missão se expandiu. Relatos tradicionais indicam que Mateus teria levado o Evangelho a terras mais distantes, possivelmente a Etiópia ou regiões próximas. Embora os detalhes históricos não sejam completamente precisos, o que permanece claro é seu espírito missionário, sua disposição em ir além, em levar a mensagem de Cristo a povos que ainda não a conheciam. Durante sua missão, muitos sinais e prodígios foram atribuídos à sua intercessão e à ação de Deus por meio dele. A tradição cristã fala de curas, libertações e conversões profundas.
Esses milagres não eram realizados para exaltação pessoal, mas como testemunho da presença viva de Deus. Mateus compreendia que o verdadeiro milagre era a transformação do coração humano. Ver alguém abandonar o pecado, reencontrar a fé, descobrir o amor de Deus, isso era, para ele, a maior das maravilhas. Sua própria vida era prova disso. No entanto, a missão não era isenta de dificuldades. Anunciar o Evangelho em terras estrangeiras significava enfrentar resistência, incompreensão e, muitas vezes, perseguição. O nome de Cristo não era bem recebido em todos os lugares, e os mensageiros da fé frequentemente eram vistos como ameaça às tradições locais. Mateus não recuou diante desses desafios. Sua coragem não vinha de sua própria força, mas da certeza de que não estava sozinho. O Espírito Santo, prometido por Cristo, guiava seus passos, iluminava suas palavras e fortalecia seu coração. Ao longo de sua missão, Mateus também se dedicou à transmissão fiel dos ensinamentos de Jesus. Seu evangelho tornou-se uma fonte preciosa para as primeiras comunidades cristãs, ajudando a preservar a memória viva do Mestre. Suas palavras atravessaram gerações, levando luz a incontáveis almas. Ao refletirmos sobre essa etapa da vida de São Mateus, somos convidados a reconhecer que a fé não é estática. Ela nos impulsiona, nos move, nos chama a sair de nós mesmos. Assim como Mateus deixou sua antiga vida para seguir Cristo, também somos convidados a deixar para trás aquilo que nos impede de viver plenamente o Evangelho. Sua história nos lembra que a verdadeira fé se manifesta em ação. Não basta conhecer, é preciso viver. Não basta ouvir, é preciso testemunhar. E, acima de tudo, é preciso confiar que, mesmo nas dificuldades, Deus permanece presente, conduzindo cada passo. Mateus, o antigo cobrador de impostos, tornou-se um mensageiro da esperança. Sua vida, marcada por transformação, missão e fidelidade, continua a ecoar como um convite silencioso a todos aqueles que desejam encontrar um sentido mais profundo para sua existência. A missão de São Mateus não foi marcada apenas por frutos espirituais e conversões, mas também por provações profundas que revelaram a autenticidade de sua fé. Assim como havia acontecido com Jesus Cristo, o caminho do Evangelho exigia entrega total, inclusive diante do sofrimento. À medida que sua pregação se expandia, crescia também a resistência daqueles que não aceitavam a mensagem cristã. Em algumas regiões, especialmente onde tradições religiosas antigas estavam profundamente enraizadas, a presença de um missionário que anunciava um único Deus e chamava a conversão provocava inquietação e rejeição. Mateus enfrentou oposição não apenas intelectual, mas também espiritual e física. A tradição cristã preserva relatos de que, em suas viagens missionárias, ele realizou sinais que despertaram tanto admiração quanto hostilidade. Muitos se aproximavam atraídos pelas curas e pela força de sua palavra, mas outros se sentiam ameaçados pela transformação que sua mensagem provocava. O Evangelho, ao mesmo tempo que consola, também confronta. Entre as histórias transmitidas ao longo dos séculos, destaca-se a de sua atuação em terras distantes, onde teria contribuído para a conversão de comunidades inteiras. Em meio a esses frutos, surgiram também conflitos com autoridades locais, que viam na fé cristã um risco à ordem estabelecida. Foi nesse contexto que Mateus começou a experimentar de forma mais intensa o peso da perseguição. Ele, que um dia havia sido rejeitado por seu próprio povo, agora enfrentava rejeição em terras estrangeiras por causa de sua fidelidade a Cristo. Ainda assim, não recuou. Sua vida já não lhe pertencia, estava totalmente entregue à missão que havia recebido. Os relatos sobre seus últimos dias variam em detalhes, mas convergem em um ponto essencial: sua morte foi consequência direta de sua fé. A tradição mais difundida afirma que Mateus sofreu martírio, oferecendo sua vida como testemunho supremo de amor a Deus. Assim como tantos outros apóstolos, ele selou sua missão com o próprio sangue. Esse momento não deve ser visto apenas como um fim, mas como plenitude. Para Mateus, morrer por Cristo não era derrota, mas vitória. Era a consumação de uma vida que havia começado em meio à incerteza, mas que encontrou sentido pleno na entrega total. Após sua morte, a memória de Mateus continuou viva nas primeiras comunidades cristãs. Seu testemunho, suas palavras e seu evangelho tornaram-se fonte de inspiração e fortalecimento para aqueles que também enfrentavam perseguições. Ele não era apenas lembrado como um discípulo, mas como um exemplo de fidelidade até o fim. Com o passar dos séculos, a Igreja reconheceu oficialmente sua santidade, venerando-o como apóstolo e evangelista. A Igreja Católica preservou sua memória, celebrando sua vida e transmitindo seu legado como um testemunho eterno da graça de Deus que transforma e sustenta. Assim, a história de São Mateus nos convida a compreender que a fé verdadeira não se limita aos momentos de consolo,
mas se revela com ainda mais força nas provações. Sua vida nos lembra que seguir a Cristo é, muitas vezes, caminhar contra as expectativas do mundo, mas sempre na direção da eternidade. Ao longo dos séculos, a figura de São Mateus permanece como um farol silencioso que ilumina o caminho daqueles que buscam sentido, reconciliação e esperança. Sua história não ficou presa ao passado, nem limitada às páginas do Evangelho de Mateus. Pelo contrário, ela continua viva no coração da Igreja Católica e na experiência de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mateus, aquele homem que um dia se sentou à margem da sociedade, tornou-se símbolo da misericórdia divina que não exclui, mas acolhe, que não condena sem antes oferecer redenção. Sua vida ecoa como um testemunho de que ninguém está perdido demais para Deus, ninguém está distante demais para ser chamado. Nos dias atuais, sua mensagem continua profundamente atual. Em um mundo muitas vezes marcado pela pressa, pela superficialidade e pela busca incessante por segurança material, a história de Mateus nos convida a parar e refletir. Ele tinha uma vida estruturada, uma profissão estável, uma posição definida. E ainda assim, tudo isso se mostrou pequeno diante do chamado de Deus. Quantas vezes, assim como ele, também nos encontramos presos a rotinas que parecem seguras, mas que não alimentam a alma. Quantas vezes sentimos, no silêncio do coração, um chamado suave, quase imperceptível, convidando-nos a algo maior. A vida de Mateus nos ensina que é preciso coragem para ouvir esse chamado e, mais ainda, para responder a ele. Seu legado não se resume à sua conversão, nem apenas à sua missão. Ele nos deixou palavras que atravessaram os séculos, ensinamentos que continuam a orientar, consolar e transformar vidas. Cada página de seu evangelho carrega a marca de alguém que experimentou a graça de Deus de forma profunda e pessoal. Ao apresentar Jesus Cristo como o cumprimento das promessas, Mateus nos ajuda a compreender que a história da salvação não é algo distante, mas uma realidade viva, que continua a se realizar na vida de cada pessoa que se abre à fé. Ele nos convida a reconhecer Cristo não apenas como uma figura histórica, mas como presença viva em nosso cotidiano. A Igreja, ao longo dos séculos, sempre viu em São Mateus um modelo de conversão verdadeira. Não uma mudança superficial, mas uma transformação que alcança o coração, que redefine prioridades, que orienta toda a existência. Ele não apenas acreditou em Cristo, ele viveu para Cristo. E essa é, talvez, a maior lição que sua vida nos oferece. A fé não é apenas um conjunto de crenças, mas um caminho de vida. Um caminho que exige confiança, entrega e perseverança. Um caminho que, muitas vezes, passa por dificuldades, mas que sempre conduz à plenitude. Ao contemplarmos sua história, somos também convidados a olhar para dentro de nós mesmos. Onde estamos em nossa caminhada? O que ainda nos prende? O que Deus tem nos pedido, talvez há muito tempo, e ainda não tivemos coragem de responder? São Mateus nos mostra que nunca é tarde. O chamado de Deus não tem prazo de validade. Ele continua a ecoar, suave e insistente, esperando apenas um coração disposto a ouvir. Neste momento, elevemos nossa alma em oração, permitindo que a vida desse santo toque profundamente o nosso interior. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nós vos agradecemos pela vida e pelo testemunho de São Mateus. Vós que o chamastes no meio de sua realidade imperfeita, chamai também a cada um de nós, onde quer que estejamos. Dai-nos a coragem de deixar para trás aquilo que nos afasta de vós. Libertai-nos das amarras do medo, da insegurança e do apego excessivo às coisas passageiras. Ensinai-nos a confiar em vosso amor, mesmo quando não compreendemos os caminhos que se abrem diante de nós. Assim como Mateus, queremos nos levantar e seguir-vos. Queremos ouvir a vossa voz acima de todas as outras, reconhecer o vosso chamado no meio do ruído do mundo. Transformai nosso coração, Senhor, para que sejamos instrumentos de vossa paz, de vossa misericórdia e de vossa verdade. Fortalecei-nos nas provações, sustentai-nos nas dificuldades e conduzi-nos sempre pelo caminho da fé. Que nunca nos falte esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. E que, ao final de nossa jornada, possamos também nós experimentar a alegria de estar convosco na eternidade. São Mateus, intercedei por nós. Ajudai-nos a responder com generosidade ao chamado de Deus. Inspirai-nos a viver com fidelidade, coragem e amor. Amém. E assim, ao encerrar essa contemplação sobre a vida de São Mateus, permanece em nós um convite silencioso, mas profundamente transformador. Um convite que não vem com imposições, mas com amor. Um chamado que não exige perfeição, mas disponibilidade. Que possamos, ao retornar às nossas vidas, carregar conosco essa certeza: Deus continua a chamar. Continua a olhar para cada um de nós com misericórdia, com esperança, com amor infinito.
E talvez, em algum momento simples, em meio às nossas rotinas, possamos ouvir, no mais profundo do coração, aquela mesma voz que um dia transformou a vida de Mateus: segue-me. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.